Another one. And another one. Boa tarde a todos, aqui é o Bruno do Toda Dúvida, onde nada é respondido e tudo fica em forma de questão. Hoje eu quero fazer um vídeo explicando e detalhando a história do rap de Memphis, que foi uma cena na década de 90 que não ganhou a mesma popularidade de cenas como a de Los Angeles e de Nova York. Eu acho que o hip hop do sul inteiro dos Estados Unidos nesse período não chegou às paradas nacionais lá dos Estados Unidos. Se a gente pensa no rap de Atlanta, né, a gente pode falar de nomes como Outkast, Aguri Mob. Se a gente falar da Flórida, né, a gente pode falar de Ghetto Boys, Trick Daddy, Two Life Crew. Se a gente falar de New Orleans, a gente pode falar da Cash Money e também da No Limit Records do Master P, que estavam na cena desde o começo da década, mas não apareciam nas grandes rádios, não tinha muita apreciação nos principais mercados de rap, como o de Nova York e também o da Califórnia, como eu havia dito. Então, ao mesmo tempo que estava explodindo o som do Dr. Dre com The Chronic, ou da Wu-Tang Clan em 1993 com Enter the 36 Chamber, e o Nas também, Tupac, B.I.G., tudo aquilo que estava sendo em Memphis tinha um aspecto underground, independente. Isso se dava até pela falta de gravadoras e selos especializados naquela sonoridade, não tinham grandes artistas que haviam saído dali, né? Eu acho que o único exemplo de Memphis é o 8Ball e MJG, uma dupla extraordinária, mas a escassez era uma constante e não seriam tantos que conseguiriam ascender daquela cidade. Quero falar sobre tudo isso no vídeo, então bora direto. Se a gente fala do rap de Memphis da década de 90, o que tá muito popular nos dias atuais, desde o começo da década de 2010 tem muitos artistas que estão fazendo uma volta, né, ao som do 36 Mafia e toda essa ambientação sombria, noturna, diabólica, macabra de verdade. Se eu falo aqui da cena de Cloud Rap, por exemplo, né, com Ghost Mane, com Puya, Space Ghost Purp, Lil Ugly Mane, Denzel Curry, toda a Raider Clan, a gente tem que falar dos originadores dessa estética de filme de terror no hip hop, que é o 36 Mafia. E se a gente fala de 36 Mafia, a gente tem que falar de DJ Paul e do Juicy J, que são duas lendas, gênios da produção e também do rap. O Juicy J começou a carreira dele muito cedo, ainda no ensino médio, com 16 anos de idade. Ele já era DJ antes, né? Ele mexia na turntable quando ele era ainda uma criança. O pai dele foi um pastor, então ele sempre viveu na igreja, sempre tocou piano e também bateria. E o que é até irônico, né? Se a gente leva em conta o conteúdo lírico do 36 Mafia, até o nome deles, que é autoexplicativo. O 36 Mafia no começo se chamava 666 Mafia, né? Então seriam 36, que é o número do diabo, como cantou o Iron Maiden. Mas o Juicy J, aos 16 anos, ele virou DJ da dupla 8Ball e MJG, quando o DJ deles não pôde comparecer. E desde aquele momento ele começou a trabalhar com eles, mas ele tinha vontade de formar um próprio selo, uma gravadora ali independente da cena de Memphis, porque ele via o exemplo da Stax Records, né? A gravadora de soul situada em Memphis, com nomes como Isaac Hayes, Al Green. São dois artistas que foram sampleados pelos maiores nomes de hip hop da história, né? Se a gente fala de Jesus Chorou, por exemplo, do Racionais. Porra, vagabundo, vou te falar, tô chapando. Tá mundo bom de acabar. Se a gente fala de Cream, da Wu-Tang Clan e de milhões de outras músicas, a gente tem que falar de Isaac Hayes, tem que falar de Al Green, mas Memphis também foi a cidade onde nasceu a Rita Franklin e muitas outras lendas que definiram a música do século XX. Então, ao mesmo tempo que o cenário de hip hop não era desenvolvido e havia, né, essa distanciação com as outras regiões dos Estados Unidos, Memphis sempre foi uma cidade muito rica, tanto cultural quanto musicalmente. E, além disso, né, infelizmente, uma cidade hiper-racista, localizada ali no sul dos Estados Unidos, perto de Mississippi. Foi a cidade onde o Dr. Martin Luther King Jr. foi assassinado em 1968. Então existe esse passado, mas como o próprio Juicy J conta nas memórias dele, um livro lançado ano passado, fenomenal para quem quer entender a cena de rap de Memphis, quando ele nasceu, as coisas já estavam um pouco melhores comparado à experiência dos pais dele. Então o Juicy J, ele tinha essa vontade, ele foi DJ do 8Ball MJG, o único grupo que havia conseguido sair de Memphis, mas ao mesmo tempo ele tentava lançar música própria, tentava ganhar respeito ali na cidade, mas não conseguia tanto, até que ele encontrou o DJ Paul. E o DJ Paul, desde os 12 anos, ele foi DJ ali em Memphis, e sempre fanático com filme de terror, e é daí que surge toda a estética do 36 Mafia. Eu acho que a riqueza da produção do grupo dá pra ser percebida desde o primeiro álbum deles, Mystic Styles, de 1995. Aqui, os pianos, os teclados e os instrumentos de cordas, como o violino, vão estar presentes, criando uma sonoridade que te puxa pra dentro, pode te dar medo, e é realmente uma instrumentação muito rica.
Uma música como Break the Law, os elementos que eu citei estão presentes, mas tem também uma característica que seria inovadora em 1995 e extremamente copiada no começo da década de 2000, que é esse grito em coro no refrão. Então eles ficam repetindo Break the Law numa espécie de chant que seria chamado depois de crunk. E o crunk, para quem conhece, né, o Lil Jon and the East Side Boys, o Nelly e tantos outros artistas que explodiriam ali na década de 2000, começou, na verdade, com o 3 6 Mafia. Numa música como Mystic Styles, toda aquela ambientação que eu falei, essa sonoridade sombria de filme de terror tá presente. O flow do Lord Infamous, que também traz, né, uma lírica realista e realmente do mal, já tá num ponto altíssimo. Em Back Against the Wall, o refrão de soul cantado e o contraste, né, com o quão pesado é o conteúdo lírico também tá presente. O álbum é fenomenal e é estruturado de uma maneira que o DJ Paul e o Juicy J repetiriam na sequência, né, de álbuns. Eles fazem uma música para cada tipo de vibe que eles querem atingir. Então a Break the Law é para os shows que eles faziam. Vai ter também a música para as ruas, falando mais de criminalidade e também, né, de tráfico de drogas. Vai ter a música para quem fuma maconha, que no caso aqui é Now I'm High Parte 3. E entre várias outras que são sensacionais, esse daqui é um dos melhores álbuns da década de 90 de hip hop. Vocês nunca escutaram, escutem de cabo a rabo porque vale realmente a pena. E o que eu falei sobre a influência da Stax Records viria à tona quando eles vão lançar o primeiro álbum deles e até um pouco antes. O Juicy J havia lido Soulsville USA, The Story of Stax Records, e tinha ficado impressionado com as atitudes do vice-presidente. Então essa necessidade de ter o controle dos direitos autorais, de não conceder nada às grandes gravadoras e sempre se manter dono da música inteira e tudo relacionado ao grupo, foram elementos que o Juicy J e o DJ Paul preservaram ao longo da carreira inteira e que mudaram, na verdade, o cenário inteiro do rap de Memphis. Que eles tinham muito mais dinheiro do que um rapper que estava acabando de sair do underground, eles conseguiam fazer a música que eles queriam e publicar quando eles quisessem, eles não tinham pressão, né, de deadline, nem ter que entregar um trabalho que não estava sendo bem feito. E outra coisa, né, eles podiam produzir para artistas relacionados ali, como o irmão do Juicy J, que é o Project Pat, uma lenda da cena de Memphis, como pro Kingpin Skinny Pimp, que lançou um álbum em 96, mas não foi pra frente com o 3 6 Mafia, mas esse álbum é considerado por muitos como um dos melhores dessa cena. Eles puderam lançar álbuns de maneira independente para quem tá no 3 6 Mafia também, como a Gangsta Boo, que lança seu primeiro álbum em 1997, e pro próprio Kupsta, né, que lança o The Devil's Playground em 96, que é um clássico. Toda essa mentalidade, né, de empresário, de ser dono do seu próprio trabalho, de não conceder qualquer coisa pelo um dinheiro que entraria e sairia muito rápido. O DJ Paul e o Juicy J realmente foram visionários, se mantiveram muito reais aos valores que eles sempre cultivaram, e dessa maneira o 3 6 Mafia pôde seguir pra frente num ritmo até acelerado. Se a gente pensa no segundo álbum deles, né, o Chapter 2, World Domination, já tem um hit deles, que é o Tear the Club Up 97. Haters try to call her up, they better call security, bring them straight jackets and handcuffs, ain't taking it, the clutches, I be breaking it, and whooping all they bosses. Que na verdade foi a terceira gravação dessa música, e algo que eles fizeram várias vezes. Eles lançavam uma música numa mixtape, viam que dava certo, remixavam, depois colocavam outras partes, outros instrumentos e lançavam em outro álbum. E se a gente fala das inovações estilísticas em termos de rap do 3 6 Mafia, a gente tem que falar do Triplet Flow, que é essa técnica de falar 3 sílabas no tempo de uma, seria muito utilizada pelos Migos, né, no começo e meados da década de 2010, também utilizada pelos Suicide Boys, que pega o estilo inteiro deles do 3 6 Mafia. Isso não sou eu falando besteira, eles admitem isso e até foram processados. Mas de verdade, se a gente escuta um projeto como o Chapter 2 World Domination, o que mais impressiona é a coesão do começo ao fim. E essa produção nítida aqui, mesmo baseada em sample de soul, dá pra escutar cada parte da bateria tão destacada que realmente, né, se torna algo único ali naquela época. O rap de Nova York, por exemplo, o boom bap do Nas é análogo, mas eu acho que o snare do 3 6 Mafia, ele criava um espaço da música bem
deles. De novo, eles foram o primeiro grupo a ter esse tema de terror, de imagens satânicas, diabólicas na letra. E assim, a narração de eventos ali reais era muito louca se você ler, porque o realismo deles vem de uma influência bem psicopática. O DJ Paul fala que na sala de cinema, na casa dele, ele tem colado na parede a foto de inúmeros serial killers norte-americanos. E o Lord Infamous é notório por essa letra que seria banida de inúmeros países se as pessoas realmente lessem. Então essa é uma parte do vídeo que eu quero fazer sobre o rap de Memphis. Essa série aqui, o Contextualizando, vai continuar. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês gostaram, compartilhem, se inscrevam e comentem aí o que vocês querem ver no próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima.